botar aqui para gravar e vamos que vamos. Bom, reino fungi. Reino fungi, reino fungi, reino fungi. Vamos falar dos fungos, né? Ah, vá, sim. Mas dentro dos fungos, a gente pode falar de, por exemplo, cogumelos. A gente pode falar das leveduras, a gente pode falar dos bolores, a gente pode falar dos fungos microscópicos, a gente pode falar dos fungos macroscópicos. Existe toda uma variação e eu vou estar falando de um grupo que ele é relativamente grande, cara. Então, esses fungos aqui que eu coloquei, para a gente ter uma noção, existem na faixa de 100 mil espécies de fungos. Pô, é algo considerável, tá? 100 mil espécies não é o maior grupo que existe, mas para um grupo como esse, é algo bem significativo. Tá? É algo bem significativo mesmo. E se a gente pudesse definir os fungos usando uma expressão do nosso cotidiano, eu acho que essa expressão seria tipo, what the fuck, tá ligado? Seria mais ou menos, mano, que porra que é essa, tá ligado? Porque foi o que o pessoal muito provavelmente pensou quando eles começaram a analisar esses seres vivos. Eles falaram, bicho, que porra é essa, cara? Que é isso que eu tô analisando aqui? Porque os fungos, eles chegou um momento onde eles não faziam sentido. E os fungos, eles vieram para ferrar a pessoa que tem toque. Por que para ferrar a pessoa que tem toque? Porque se não existisse os fungos, cara, ia ser um negócio tão bonitinho. Porque a sequência seria, você tem lá as bactérias, né? Você tem as bactérias lá, o reino Monera e tudo mais. E aí dessas bactérias a gente vai ter o quê? A evolução para os protistas. E aí dentro dos protistas a gente teria desse lado aqui os protozoários, desse lado aqui a gente teria as algas. Do lado dos protozoários a gente vai ter evolução para os animais, do lado das algas a gente teria evolução para os vegetais e aí ficaria lindo. Mas aí, a hora que eles começaram a estudar os fungos, eles viram que não dava para colocar nem de um lado nem do outro e tiveram que botar no meio. Então ferrou o esqueminha bonitinho que o pessoal estava tentando fazer. Por quê? Os fungos eles não vão apresentar características de nenhum dos dois lados. Por mais que o povo tenha tentado fazer isso, eles não colocaram, não conseguiram encaixar os fungos dentro de nenhum dos outros grupos. E olha que o pessoal tentou, cara. Por muito tempo estudou-se fungo dentro da botânica, junto com as plantas. Mas a gente vai ver por que isso está errado. E aí depois que eles perceberam que não dava para encaixar o fungo dentro dos vegetais, eles tentaram ir para o outro lado. Não, então, porra, só pode ser no lado dos animais. E não dá também, porque tem uma série de incompatibilidades. Até que chegou o momento que os cientistas viraram e falaram, mano, nós vamos ter que colocar um reino só para eles. Nós vamos ter que criar toda uma classificação taxonômica só para esse bando de bicho aqui. Tá? Só para esse bando de ser vivo que não cabe em outro lugar. Pra vocês terem noção, tentaram colocar fungo junto com o protozoário. Tentaram colocar os fungos juntos com os prototictistas, mas também não deu certo. Também era completamente incompatível, também não cabia. Então a última saída foi a criação do reino fungi. Tá? Então por isso que os fungos são um WTF gigante. Bom, vamos ir um pouquinho mais a fundo nesse meu WTF gigante. Nós temos aqui, então, 3 exemplozinhos, né? 3 imagens de fungos para a gente ver que, apesar desse reino ser um WTF, é um reino que vai ter uma baita de uma biodiversidade. Até o momento, a gente estava trabalhando com organismos que eles eram relativamente parecidos, né? Assim, as bactérias, por mais que você tivesse a diferença nas formas, elas seguiam um padrão muito certinho, né? Um padrão muito bem definido. Os protozoários, por mais que eles também apresentassem algumas diferenças entre um e outro, os flagelados, os ciliados e tudo mais, a gente via também um padrão que estava sendo seguido. Agora aqui, nós começamos a tratar de biodiversidades muito consideráveis. Porque, ó, esse meu padrão morfológico é completamente diferente desse meu padrão morfológico, que é completamente diferente desse meu padrão morfológico.
Então, aqui é o nosso primeiro grupo visivelmente diverso, né? Diverso em todos os sentidos. Mas todos esses meus exemplos dessas imagens, eles vão carregar algumas coisas que são iguais, senão eles não pertenceriam ao mesmo grupo. Quando eu falo de fungos, o que tem que vir na nossa cabeça? Os fungos, eles podem ser organismos tanto uni quanto pluricelulares. Então eu vou ter fungos unicelulares, microscópicos, e eu também vou ter fungos pluricelulares e macroscópicos também. Aqui entra o porquê de eu não poder encaixar fungo nos outros grupos. Se eu olhar para os protistas, protista é unicelular, não tem como eu colocar um grupo que possa ser pluri lá dentro. Se eu olhar para vegetal e animal, esses dois grupos são exclusivamente pluri, então não tem como eu encaixar um organismo que pode ser unicelular lá dentro também. Então aqui já começa um pouco das minhas incongruências, né, que os fungos apresentam com os demais seres. Tá? Porque até o momento, ou a gente via uni, ou daqui para frente nós vamos ver pluri. Agora, poder ser os dois é algo meio bizarro, né? Poder ser os dois é uma novidade que os fungos eles apresentaram. Bom, eles são eucariontes. Até aqui já não é novidade. Lembra que eu falei, depois de Monera, todo mundo vai ser eucarionte. Somente as bactérias são procariontes. Da bactéria para frente, eu já vou ter uma estrutura celular complexa, com organelas, com metabolismos um pouco mais rebuscados. Os fungos, eles são quase que pandêmicos, né? Eles são cosmopolitas, né? Eu encontro fungo em basicamente todos os locais do globo. Ainda também como um pouco dos outros organismos, né? A gente vê protozoários bem distribuídos, a gente vê bactérias também bem distribuídas. Fungos, eles também estão presentes em boa parte do nosso planeta. Mesmo que não seja o fungo adulto, mesmo que não seja o fungo maduro, mas eles estão no ambiente. Tá? E aí, esse estar no ambiente pode de fato ser um estar físico, como por exemplo esse cogumelo, ou pode ser um estar indireto, que seria no caso do bolor e dessa coisinha aqui, que é o que vai fazer a cerveja para nós, que estão no ar. Né? Então, eles podem estar tanto presentes de fato, como eles podem estar circulando no ar, só esperando as condições ficarem boas. Boa? Aqui que entra o ponto. Um outro ponto interessante e um ponto que vocês precisam guardar. Fungos são heterótrofos. Obrigatoriamente, senhor, obrigatoriamente, não tem nenhuma possibilidade deles serem autótrofos? Nenhum. Zero. Tá? Fungos são um grupo de animais exclusivamente heterotróficos. Eles não têm capacidade alguma de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam conquistar esse alimento. E dentro da sua heterotrofia, como que eles vão fazer para conquistar esse alimento? Eles podem ser parasitas, né? Então eles se nutrem através de uma relação parasitária, né? Parasitando um outro indivíduo. Aqui a gente precisa tomar cuidado, não somente o homem, né? No homem o fungo é parasita e causa uma classe de doenças que a gente chama de micose, mas você também tem fungo em vegetais, você tem fungo na batata, você tem fungo que pega a maçã, você tem fungo que pega o trigo. Tá? Então eles também vão parasitar, principalmente vegetais. E eles também podem ser decompositores, né? Aí a gente vai chamar de saprófitos. Decompositor, sabe? Que faz a reciclagem da matéria orgânica. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ecologia e nós vamos ver que no final de todo o fluxo de energia existem os decompositores que vão fazer o quê? Vão quebrar a matéria orgânica que sobrou e devolver essa matéria orgânica lá para os produtores, para que o ciclo possa começar de novo. Então, bactérias e fungos são indivíduos decompositores de matéria orgânica. No meio dessa decomposição, o fungo vai lá, come um pouquinho, consegue energia para ele e de quebra faz uma função ecológica muito importante.
Beleza? Pro vestibular, a gente tem que guardar isso daqui. Tá? Então, a heterotrofia dos fungos se dá através do parasitismo e da decomposição. Mas eu vou citar aqui para vocês, só citar, tanto que eu não coloquei, um asterístico, como dizia lá o pessoal. Os fungos, eles também podem ser predadores, tá? Que isso, senhor? Predadores? Os fungos podem ser predadores. Isso não vai aparecer na apostila de vocês, isso não vai aparecer no vestibular de vocês, é só uma coisa extra que eu estou trazendo. Existem fungos que predam. Geralmente, esses fungos, eles vão predar o quê? Nemateumintos. Eles vão predar vermezinhos. E é literalmente, eu posso até procurar na internet depois o fungo predador, mas ele é um fungo filamentoso, onde ele vai meio que fazer uma alcinha. Ele fica na água, né? Porque o nemateuminto geralmente está lá também. Então ele vai fazer uma alcinha. Na hora que o nemateuminto passar por essa alcinha, ele prende o nemateuminto. E aí ele começa a se alimentar lá. Tá? Então, pouquíssimos fungos fazem isso, mas vale a pena a gente citar, né? É uma curiosidade bacana. Pro vestibular, guardem parasitas ou decompositores que tá 100%, tá 10 de 10. A digestão deles é extracorpórea. Aqui é uma coisa que é semi-nova, né? Porque até o momento a gente nem se preocupou muito em falar de digestão, porque, cara, bactéria. Como que a bactéria faz a digestão dela? Mandando para dentro. Como que o protozoário faz a digestão dele? Mandando para dentro. O fungo não. O fungo ele vai liberar substâncias no meio, vai liberar enzimas digestivas no meio. Essas enzimas vão fazer uma pré-digestão daqueles nutrientes e aí o fungo vai absorver os nutrientes depois da digestão ter acontecido fora. Então o fungo não vai trazer para dentro. O fungo vai jogar essas enzimas no meio. As enzimas no meio vão fazer a digestão do que precisar, vão fazer a digestão daquela matéria orgânica, e aí o fungo já absorve o nutriente. Tá? Isso daqui é um ponto importantinho. E a preferência deles, né? Onde você tem mais chance de encontrar fungos é em locais que estejam com uma temperatura um pouquinho mais elevada, em locais que tenham uma umidade bacana. Tá? Então, locais quentes e úmidos são o paraíso para os fungos. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Já se fala disso com a gente desde sempre, né? Ah, a pessoa que usa muito sapato fechado. A pessoa que usa muito sapato fechado, o que acontece? Ela começa a desenvolver frieira. A frieira é uma doença causada por fungo. Por quê? A pessoa fica de sapato fechado porque ela está no corre, está no trampo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então o pé dela está sempre num ambiente fechado, a temperatura vai lá em cima. E como você está em movimento, por mais que não pareça, o nosso pé também libera suor. Então, local quente e úmido. A gente precisa também ficar atento pela nossa região da perna, né? Aquela pessoa que usa muito calça, anda de calça o tempo todo, fica de calça o tempo todo, principalmente na região genital, tanto do homem quanto na mulher, você já vai ter uma temperatura mais elevada por natureza, a região genital ela precisa ser um pouquinho mais quente, e conforme você deixa aquele ambiente muito fechado e fica circulando por muito tempo, você também vai começando a ter um suor nessa região. Então, o desenvolvimento de fungos, as micoses aparecendo aqui, também se dá graças a essa preferência, né? E aquilo que a gente sempre vê, né? Bolor. O bolor, para aparecer no frio, ele é bem mais difícil. Compensação, você pega lá janeiro, que você está no meio do verão, deixa um saquinho de pão lá 2 dias a mais moscando para você ver se não fica verde. Fica. No frio demora um pouquinho mais, mas ele acaba ficando também. No calor isso é muito mais acelerado. Ok? Bom, e aqui uma última informação importante, o material de reserva dele é glicogênio. Por que eu coloquei essa informação para vocês? Porque quando a gente vê tudo isso, a gente meio que entende um pouquinho
daquele WTF que eu falei no começo. Não tinha onde você colocar fungo. Não tinha onde o homem colocar dentro da classificação, que é 100% artificial, o homem fez a sua própria classificação da maneira que ele julgou mais assim, otimizada para ele. Mas no momento que ele olhou para o fungo, ele falou, cara, eu não tenho onde colocar. Vou colocar no vegetal. Não posso colocar no vegetal porque ele é heterótrofo, cara. Ele é heterótrofo. O princípio de um vegetal é ser autótrofo fotossintetizante. E o vegetal faz o quê? O vegetal ele não reserva glicogênio, o vegetal ele reserva amido. Ah, não, mas peraí, quem reserva glicogênio são os animais. Então vamos colocar nos animais, porque os animais são heterótrofos e reservam glicogênio também. Beleza. Aí eu vou jogar só uma última bolinha que não coube. Fungo tem parede celular. Fungo tem parede celular de quitina. E animal não tem parede celular. Os indivíduos do reino animal não tem nenhuma célula com parede celular. Além do mais, nenhum animal pode ser unicelular. O vegetal também já não poderia. Então, diante disso, eles tentaram pra caramba colocar os fungos dentro de outro grupo. Não teve como. Aí fez necessária a criação do reino como um todo. Bom, passando aqui a nossa ficha corrida, né? Passando aqui a nossa introduçãozinha dos fungos, agora vamos cair matando um pouquinho em cima dessas coisinhas aqui. Tá? Vamos ver algumas características que são bacanas a respeito do reino fungi. Pro vestibular, se a gente tiver isso daqui na cabeça, já vai estar ótimo. Essas próximas coisas são interessantes, mas não são tão imprescindíveis assim. Bom, a organização corporal do fungo. Como que vai funcionar? Aqui eu estou falando dos pluricelulares. Por quê? Unicelular é aquela coisa, né? A célula lá do jeito que for, com a paredezinha. Agora, como que os fungos vão se organizar de um jeito pluricelular? Primeiro ponto de tudo é a gente entender que a célula do fungo ela é diferente. Ela é uma célula diferente do padrão que a gente via nos protozoários. Ela é diferente do padrão que a gente pode encontrar nas algas, diferente do padrão de animais e vegetais. Então, ela precisou receber um nome também específico. Então, as células fúngicas elas ficaram determinadas como hifas. Tá? Então, sempre que vocês estiverem lendo alguma coisa e passar por esse termo, já saibam que eu estou falando de um indivíduo do reino fungi. Tá? Então, as suas células são células filamentosas. Então, vocês vejam, são vários bastõezinhos, né? São células um pouco mais alongadas e vão receber essa denominação de hifas. Eu posso ter dois tipos de hifa. Eu posso ter a hifa septada e as hifas cenocíticas. As hifas septadas, elas vão ser separadas. Então, ó, vejam aqui nesse meu esqueminha da direita. Eu estou tendo aqui uma hifazona, né, um conjunto de hifas. Mas você percebe que sempre, num certo ponto, ó, eu tenho como se fosse uma separaçãozinha entre uma célula e outra. Isso é um septo. Ao longo de toda a minha hifa, eu vou tendo separação em determinados pontos. Esse é o septo. Então, eu vou ter um fungo septado quando as suas hifas tiverem regiões de separação entre uma e outra. E um fungo cenocítico, eu não vou ter mais essa separação. As células elas vão estar literalmente lado a lado, uma colada na outra. Não vai ter nada que separe uma célula da outra, que é esse nosso caso da nossa hifa da esquerda. Vejam, não existe mais a regiãozinha entre os núcleos aqui. Não tem. Tá tudo no mesmo barco, né? Tá tudo junto. A gente poderia levar isso para uma discussão, que não é tanto o caso, de quais seriam os benefícios e os malefícios, né? Por que uma hifa septada é interessante? Por que uma hifa cenocítica é interessante? Por via de regras,
os fungos cenocíticos, eles conseguem ter um desenvolvimento melhor. Tá? Eles conseguem se desenvolver e gerar organismos maiores. Porque não tendo essa separação, facilita muito o transporte aqui dentro. Então, as substâncias que forem pegas através da digestão, na hora que cair aqui, elas vão conseguir percorrer a hifa com uma facilidade bizarra, cara. Se fosse uma hifa cenocítica, eu precisaria transpor cada uma dessas barreirazinhas. E aí levaria mais tempo, né? Levaria mais tempo, não seria tão otimizado assim. Em contrapartida, os fungos septados, eles são mais resistentes. Tá? Ainda pelo fato do que a gente acabou de falar. Se as coisas boas vão ser dispersas mais rápido nos fungos cenocíticos, as coisas ruins também, né? Então, se esse fungo, sei lá, pega um veneno, pega uma substância tóxica, esse veneno, essa substância tóxica, na hora que ele cai no fungo, não vai ter nada que separe esse veneno do resto das células. No fungo septado, você vai ter essa barreirazinha, né? Então pode ser que se esse veneno não ficar tanto tempo no corpo, somente essa hifa daqui seja prejudicada, né? No cenocítico, caiu, ele vai ser disperso para todo mundo. Ok? Mais de interessante é o seguinte, já que eu estou falando dos fungos pluricelulares, eu nunca vou ter uma hifa só. As minhas hifas, elas vão começar a se aglomerar. Tá? E aí a aglomeração de hifas, a gente denomina de micélio. Tá? Então o micélio é um conjunto de hifas. Se a gente conseguir fazer uma analogia, o micélio ele seria, entre aspas, gigantescas, o tecido dos fungos. Porque lembra o que é o tecido? O tecido é um conjunto de células. Porra, se a minha célula é a hifa, então o micélio é um conjunto de hifas, seria uma analogia a um tecido que o fungo vai apresentar. Ah, professor, você está falando que fungo tem tecido? Não, é uma analogia. Tá? Eu vou agrupar várias células e eu vou formar um micélio. Essas células ainda vão ser independentes? Vão, mas elas vão estar lá aglomeradinhas. A gente já vai ver como é que funcionam os micélios, por sinal. Dentro desses micélios, eu vou ter duas classificações. Tá? Eu vou ter o micélio vegetativo e eu vou ter o micélio reprodutivo. O micélio vegetativo, ele vai desempenhar as funções vegetativas para aquele indivíduo. O que seria a função vegetativa? Ele vai dar suporte para a estrutura do fungo e ele vai realizar as funções vitais, que seria o quê? Obtenção e distribuição de nutrientes. Tá? Então, o micélio vegetativo vai ser responsável por isso. E, por via de regra, ele vai ficar o quê? Escondido. Enquanto que o micélio reprodutivo, ele vai ser responsável pela reprodução da espécie, né? Pela reprodução, pelo aumento do número de fungos e dispersão, né? Fazer com que esses fungos eles atinjam uma areazinha maior. E, por via de regra também, o micélio reprodutivo ele fica exposto. Tá? Então, o vegetativo, que tem as funções vitais, fica escondido, porque escondido a chance de você ter um malefício nele é menor. E o reprodutivo fica exposto justamente porque eu preciso dispersar esses fungos. Não adianta nada você reproduzir a espécie, só que essa espécie fica só concentrada numa região. Então ele fica exposto porque imagina, passou um animal por ali. O animal passou, viu lá o cogumelinho maravilhoso, bonito, tirou o cogumelo. Tirou o cogumelo, deu uma mordida, viu que não gostava, e aí tipo, pá, jogou. Na hora que ele jogou o cogumelo, ele acabou de ajudar o fungo. Ele fez a dispersão daquele fungo. Então veja, se a parte reprodutiva não estiver visível, essa reprodução também vai ser um pouquinho afetada. Tá? Aqui a gente vai ter a imagem mais batata de fungo que vocês vão ver. Tá? Porque isso daqui tem 105% dos materiais escolares. Tem 168% das apostilas essa foto em específico. Tá? Essa fotona de fungo aqui, para mostrar os micélios.
Então veja, aquelas células filamentosas, ó como é que vai ter a aglomeração delas, principalmente aqui na parte de cima, mas na parte de baixo a gente também vê uma aglomeração de hifas também. Então, ó, aqui embaixo eu vou ter o meu micélio vegetativo, porque ele vai estar dando suporte a essa estrutura toda, e aqui ele vai estar pegando nutrientes e distribuindo nutrientes. E aqui em cima, ó, quando chega na região do chapeuzinho, eu vou ter o micélio reprodutivo. Tá? Aqui em cima, a preocupação vai ter o quê? Bicho, propaga a espécie, cara. O micélio vegetativo vai ficar lá mandando nutriente pro C, só brilha aí, cara. Só se reproduz e dispersa nós, pelo amor de Deus. Um outro ponto que vocês também podem guardar é o seguinte. A estrutura reprodutora do fungo pode receber o nome de corpo de frutificação. Tá? Então também vale a pena vocês anotarem aqui. Essa minha parte de cima, esse meu micélio reprodutivo, ele também pode receber o nome de corpo de frutificação do fungo. Tá bom? No geral é isso. A gente vai ter a hifa sempre como base de tudo. Então, falou em hifa, você sabe que é fungo. Essas hifas vão se aglomerar formando os micélios. O micélio que dá suporte e obtém nutrientes, vegetativo. O micélio que faz a reprodução e é importante na dispersão é o micélio reprodutivo ou corpo de frutificação do fungo. Ok? Bom, seguinte, aqui de importâncias o que a gente pode ver? O indivíduo, né, o ser vivo, ele vai abranger uma área muito maior do que a gente pensa. Então você pode virar e pensar, pô, se um bicho vier aqui comer e arrancar toda essa parte de cima, a parte de baixo vai junto? Não. Porque no momento que ele arrancou a parte de cima, a hifa, ela não tem uma aderência tão grande assim para sair tudo também. Então, no momento que isso for arrancado, eu vou ter uma quebra dessas hifas. A parte de baixo vai ficar intacta. Daí é só você fazer o quê? É só você desenvolver um novo corpo de frutificação. É só você desenvolver um novo micélio reprodutivo. Então, olha que bacana que aconteceu. Você dispersou a sua população de indivíduos e você regenerou aquilo que você perdeu. Aqui é aquele cuidado que quando todo mundo fala, nossa, ó, comprei lá aquele pão de forma, fui tirar a minha fatia, tinha um bolorzinho. E aí o que você faz? Todo mundo já fez isso, você vai lá, passa a faca na região do bolor e come o resto. Na hora que você passa a faca na região do bolor e come o resto, aquilo te ajudou alguma coisa? Não, porque você só tirou o quê? O que está aparente. Mas em todo o resto do pão, vocês podem ter certeza que tem as hifas. Tem as hifas do micélio vegetativo. Por isso que não adianta só você tirar o pedaço onde o bolor se encontra. Porque muito provavelmente você vai ter hifas ou restos de hifas espalhadas por todas as áreas, tá? Gente, um fungo é o maior organismo vivo. Tá? Assim que cortar, falta só 3 minutos, eu vou colocar aqui para vocês na internet o fungo, a espécie de fungo que é o maior ser vivo que existe. Tá? Ele é tão grande que a gente mede o tamanho dele em quilômetro quadrado. Tá? Ele é um fungo dos Estados Unidos, se eu não me engano, e a gente precisa medir o tamanho dele em área, porque em comprimento só não é o suficiente. Como que isso funciona? Calma aí que daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Segurem aí um pouco. Pois é, o bagulho é louco. Show! Então, hifas, micélios, vegetativos, reprodutivos, isso vai formar a base de um fungo. Agora, a classificação dos fungos. Como que eu vou classificar? Quantas categorias de fungos existem? Quantos grupos de fungos existem? Muita gente vai falar para vocês que existem 4, né? Quitrídeos, asco, basídeos e zigomicetos.
e tem muita gente, tem muito material que simplesmente descarta os deuteromicetos. Porque eles ainda não estão muito certos da posição que eles ocupam. Tá? Então, tratam-se os deuteromicetos como fungos imperfeitos. Tá? Tanto que a gente nem vai comentar aqui, o vestibular também não vai trazer, porque é um risco você trazer alguma coisa que ainda não se tem certeza sobre. Mas também, a título de curiosidade, saibam que existe um grupo de fungos que o pessoal ainda não tem muita certeza se é fungo, se não é, onde que deve colocar, onde que não deve. A tétrade de fungos, que é o que vai aparecer para vocês, são os quitridiomicetos, que são fungos unicelulares e flagelados, tá? Então aqui uma célulazinha fúngica com 2 flagelozinhos. Parece um protozoário, Nós vamos ter os ascomicetos, que são as leveduras, ó, também podem ser uni ou pluricelulares, né? Os ascomicetos são as leveduras, então que vai fazer bolo, que vai fazer cerveja. E os ascomicetos pluricelulares são essas bolsinhas aqui, os cogumelos mais redondinhos. Nós vamos ter os basidiomicetos, que são os cogumelos mais achatados, né? Então aqueles cogumelos punk, alucinógeno que a gente vê. Esse daqui, inclusive, é um alucinógeno bem forte. E a gente vai ter os zigomicetos, que é o grupo dos bolores. Tá? Aquele bolor que fica no pão, aquele bolor que fica no arroz, quando você deixa o arroz lá 2 semanas na geladeira, que você esquece que tinha arroz no potinho, e aí você acha que aquele potinho tinha outra coisa, e quando você vai ver o arroz está tudo embolorado. Os basidiomicetos é os fungos que dá os birinite. A gente já vai falar sobre também. Então, dentro da classificação, temos esses 5 aqui. Professor, vou guardar só os 4. Tem problema? Não tem problema nenhum. Tá? Então, se quiser guardar só do quitridiomiceto para baixo, quitrídeo, asco, basídio e zigomiceto, tá ótimo. Professor, a gente não precisa ir mais fundo nessa classificação? Não, não precisa. Podia perder aqui tempo pra caramba falando sobre cada um desses grupos. Ia ajudar vocês no vestibular? Não ia. Tá? O interessante é a gente saber quais são os representantes de cada um deles. Tá? Então, quitrídeos, os organismos unicelulares e flagelados. Aqui, se vocês quiserem guardar uma informação importante, eles são parasitas. Tá? Então, eles são obrigatoriamente parasitas. Os ascomicetos, as leveduras e esses cogumelinhos um pouco mais redondos. Os basidiomicetos, os cogumelos mais clássicos, né? E os zigomicetos, os bolores por via de regra. Antes da gente partir aqui um pouquinho para a reprodução, eu só queria tratar com vocês um outro ponto. Dentro desses quitridiomicetos, a gente tem uma problemática ambiental foda. Tá? Uma problemática ambiental fudida. Por quê? Uma espécie de quitridiomiceto, ela vai ser responsável por causar um impacto ambiental daqui não muito tempo se nada for feito. Como assim, senhor? Está louco? Não. Existe uma espécie de quitridiomiceto que ela está se reproduzindo desenfreadamente e ela parasita anfíbios. Ela parasita os anfíbios. E o que a comunidade científica está prevendo para um futuro não muito longe? Ela está prevendo que esses fungos vão levar os anfíbios à extinção. Tá? Então, muito provavelmente, o período dos anfíbios no planeta está chegando ao fim porque eles estão sendo parasitados pelos quitridiomicetos. Nossa, professor, sensacionalista? Não é sensacionalista. Caso vocês quiserem procurar depois e um pouquinho mais a fundo, procurem aí quitridiomicetos, anfíbios, que vocês vão ver que é um problema já muito bem instalado. Tá? Eles matam o anfíbio. Como assim? No anfíbio adulto, esses fungos eles ficam na pele do anfíbio. Tá? Então eles ficam em toda a superfície corporal do anfíbio. Só que o anfíbio respira pela pele. Então prejudica a respiração do adulto.
Então ele não faz a respiração direito e aí o adulto vem a morrer. No girino, o Chytridium miceto fica na região da boca. Então, se fica parasitando a região da boca, o girino não consegue se alimentar, né? E aí, se não se alimenta, ele não vai conseguir se desenvolver. Tá? Então, os anfíbios estão indo para a vala, estão entrando em extinção graças ao parasitismo desse tipo de fungo aqui. Beleza? Mas aí é uma problemática que vocês podem procurar isso. Vale a pena? Vale a pena. Tá? É uma relação ecológica importante que vai trazer um prejuízo no futuro. Pode ser que o vestibular cobre isso de vocês? Pode. Então, vale a pena vocês irem atrás disso. Tá? Dá uma olhadinha lá, Chytridium micetus anfíbios, para vocês verem que, de fato, é um problema sério. E a gente pensa que anfíbio for pro saco não dá prejuízo nenhum para nós? Espera um minuto. Tá? Vamos esperar acontecer para ver a superpopulação de inseto, que isso não vai dar. Bom, reprodução. Então, a reprodução dos fungos. Como é que isso vai funcionar? Eles podem ainda assim carregar indícios de reprodução sexuada ou assexuada também. Até o momento não é novidade para ninguém, né? Bactéria pode ser assexuada e sexuada, protozoários pode ser assexuada e sexuada, fungos mantêm aqui essa tendência. A reprodução assexuada pode ser por brotamento, que aí é literalmente o surgimento de brotos ao redor da estrutura celular do fungo, né? E aí esse broto vai se desenvolvendo até um momento que ele separe, ou eu vou tendo um broto emendando no outro. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Isso acontece na levedura, né? Isso acontece bastante nos fungos que fazem a fermentação, né? O fungo da cerveja, o fungo do pão. Você vai tendo um brotamento desenfreado, aí vai chegar um momento que solta tudo, né? Todos eles vão se soltar de uma vez. Ou você pode ter uma reprodução por esporulação. O que é um esporo? Um esporo é uma célula de resistência. Então, é uma célula germinativa que tem a capacidade de resistir a condições muito adversas. E aqui a gente tem, talvez, muito provavelmente, a maior taxa reprodutiva de fungo. Tá? Boa parte da reprodução dos fungos é devido à esporulação. Eles liberam essas células no ar. Tá? Então, eles geram esses esporos aqui no seu micélio vegetativo, né? Geram essas células de resistência e liberam essas células de resistência no ar. Quando essas células encontram um local favorável, e aí por local favorável o que a gente tem que entender? Ambientes quentes e úmidos e com muita matéria orgânica, esse esporo se consolida no local e começa a desenvolver um novo fungo. Então aqui eu vou ter do meu micélio vegetativo liberando os esporos. Esses esporos germinam, tem a formação das hifas e aí o desenvolvimento de um novo cogumelo. É assim que funciona o bolor. Tá? Eu acredito que todo mundo aqui já se perguntou. Você vira e fala, porra, mano, o bagulho do pão tá fechado, cara. Como que surgiu esse bolor aqui? Então, os esporos do ar, toda vez que a gente vai lá e abre o saco de pão, entra um pouquinho de esporo. Ah, mas pegou em tal lugar. Então, naquele local você tinha uma grande concentração de esporos no ar, o esporo foi lá e encontrou um ambiente favorável e começou a se desenvolver. Pô, como que eu peguei a frieira? Os esporos no ar encontraram lá a região do seu pé quente e úmida, se você não tira o sapato, começaram a se desenvolver também. Tá? Então, boa parte dessa reprodução é por questão de esporos. Vocês já se perguntaram a respeito dessa data de validade? Não sei se já passou pela cabeça de vocês, mas quando vocês vão lá, pega o saco de pão, e aí você vê lá o pão de forma. Validade, geralmente a validade do pão de forma, acho que é 7 dias. Vocês já pararam para pensar, tipo, por quê? O que muda daqui 8? Então, tipo, pô, a validade dele hoje é dia 22, então eu vou pegar lá um saco de pão,
de forma que a data de validade está para o dia 29. O que vai mudar? O que vai mudar a partir do dia 29? O que vai acontecer dia 30 que vai fazer com que aquele pão perca a validade? Fermentação? Além disso, as coisas industrializadas, elas são feitas, elas são processadas e nelas vão ser colocadas algumas substâncias de defesa que impedem justamente o que? A aderência de esporos. Só que vai chegando um momento que, conforme o tempo vai passando, essas substâncias elas também vão acabando. Então, eles estimam um tempo de duração para aquela substância quando eles fazem o produto. A partir do momento que chegou lá, por exemplo, o dia 29, acabaram essas substâncias de defesa daquele meu pão. Então, o esporo, na hora que ele chega, não vai ter nada que combata esse esporo. Aí ele começa a se desenvolver. Tá, esse é um dos princípios, né, dos alimentos processados que vem com a data de validade. É justamente combater esporos de micro-organismos. Tá? E aí a gente tem a reprodução sexuada, né, troquinha de gametas, que aí seria o ciclo que dói um pouco mais. Né? A gente vai ter lá a liberação de hifas, nós vamos ter a meiose, nós vamos ter depois da meiose, nós vamos ter a germinação das protohifas, você vai ter as hifas diferentes, as hifas provenientes de organismos diferentes, misturando os seus núcleos umas com as outras, e aí desenvolvendo em um novo fungo. Desenvolvendo em um novo fungo que agora carrega o quê? Carrega informações tanto do fungo original dele, quanto do outro fungo que estava também no meio. Então imagina que isso daqui sejam dois fungos diferentes, cada um deles liberaram esporos diferentes, esses esporos foram germinados em hifas haploides ou protohifas, as hifas deles se encontraram e trocaram material genético. No momento que elas se encontram e trocam material genético, na hora que elas se diferenciam em novos corpos de frutificação, esses novos corpos agora vão ter o quê? Uma nova constituição gênica, né? Esse novo corpo, ele teria informação genética dos dois fungos que deram origem a ele. Professor, preciso saber isso? Não. Essa que é a parte mais difícil de fungo, graças a Deus, vocês não precisam saber. Não vai ser pedido de vocês ciclo sexual de fungo, reprodução sexuada de fungos. Isso não vai pedir. Por quê? Porque não compensa. Tá? Fungos, eles vão ter uma série de importâncias que a gente vai falar agora que ocultam o ciclo reprodutivo. Tá? Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é de fato, mano, vamos entender isso daqui, mas não fica bitolado em tentar, não, ó, eu vou guardar como é que funciona cada uma dessas etapas desse ciclo, porque não vai aparecer para vocês. Guarda a reprodução assexuada, principalmente a esporulação, ok? Liberação de esporos. E quando as condições ficam favoráveis, eu vou ter a germinação de um novo indivíduo, de um novo fungo, entende o ciclo sexuado, né? Os cogumelos diferentes produzindo cada um os seus esporos, esses esporos germinam, viram hifas, as hifas trocam o material genético e formam fungos geneticamente diferentes e boa, não fica preso nisso. Vamos para o que de fato importa, vamos para a importância dos fungos. Por mais que eles sejam um grupo meio WTF, eles têm bastante importância. A primeira que a gente pode citar é a importância ecológica. Tá? Os fungos fazem a decomposição da matéria orgânica. Daqui a pouco, quando a gente for ver lá a questão da ecologia, isso é imprescindível. Reciclar a matéria orgânica é essencial. Então, o que seria a decomposição da matéria orgânica?
uma fruta que caiu do pé, vai chegar um momento que aquela fruta vai apodrecer. E aí, você precisa decompor aquela fruta, devolver os nutrientes daquela fruta que não vão ser utilizados para mais nada, pega aqueles nutrientes, devolve para a natureza. Ah, um indivíduo aqui do bando morreu. E aí, ele morreu, mas o que vai acontecer? Eu preciso decompor aquela matéria orgânica, porque aquele corpo está cheio de nutrientes. Eu preciso pegar esses nutrientes e devolvê-los para a natureza. Quem faz isso são fungos e bactérias. Tá? Então, os fungos decompositores, eles fazem as teias e as cadeias alimentares continuarem rodando. Isso é muito importante, cara. Por isso que precisa existir fungo decompositor no mundo. Além da importância ecológica, tem a importância industrial, né? Os fermentos, fermento biológico, a produção de cerveja, a produção de bolo, produção de pão, tudo isso é feito com base em fungos. O fermento biológico que a gente vai lá e compra, ele é um fungo, tá? Ele é uma levedurazinha, que quando você vai fazer o seu bolo, a sua mãe vira e fala assim, sua mãe, sua avó, seu pai, coloca o fermento para o bolo crescer, coloca o fermento para o pão crescer. O que vai acontecer lá? Você coloca o fermento na massa. Quando você coloca o fermento na massa, você está jogando o fungo direto no quê? Em matéria orgânica. Então aquele fungo ele vai se banhar de comer. E aí ele se banhando de comer, o que acontece? Ele vai se reproduzindo. Conforme ele vai se reproduzindo, ele vai fazendo o quê? Ele vai ocupando espaço maior. E aí aquela sua massa cresce. Por isso que o bolo fica mais alto, por isso que o pão fica mais alto. Porque você está reproduzindo lá aquele fermento. Oi? A gente come fungo? Come. Pô, a gente come Desculpa, eu cogumelo. cortei ela. Hã? Eu cortei ela, deixa ela falar, desculpa. Não, fala aí, pode falar. Não, eu te cortei, você tava falando, pode falar. Ah, não, eu ia perguntar se é verdade, real oficial, que os buraquinhos do pão são pum de fungos. São. Legal. A gente come pum de fungo, não só o fungo. Muito É isso bom. que eu ia perguntar, a gente come fungo mesmo? Come. A gente come fungo no estrogonofe, né, velho? Que eu acho Por que um estrogonofe? atentado violento à culinária, mano. O pessoal que coloca Por que o estrogonofe? Ah, no champignon. champignon. Como assim, você não gosta? Eu adoro Cara, champignon. eu acho uma afronta, velho. Ainda mais na É pizza. uma delícia. Mano, o estrogonofe com champignon é uma coisa que eu fico puto, mano. Porque você tá lá comendo estrogonofe todo assim, você tem uma relação de amor com aquele estrogonofe. Aí você vai e pega uma garfada, você acha que é um puta de um pedaço de carne, velho. Aí você põe lá na boca, você vê um negócio gosmento, um negócio meloso. E é o champignon. Ah, não, velho. Eu Não tem amo. Eu amo. Nossa, professor, até fiquei triste agora. Aí, a Flávia concorda comigo. Nossa, não, é tão bom se fosse a carne, tipo, pô, só carne, pra que o cogumelo? Hoje Professor, tá na moda o pessoal usando o shimeji pra fazer Shimeji é molho, pra muito fazer os bom. temperos. Nunca a comi. shimeji, Eu adoro. Na shimeji manteiga, não é assim, bom ó. não, parece isopor. Ai, eu adoro. Ah, eu nunca comi o shimeji. Eu falei, bicho, eu acho que eu tô suave disso. Aí eu não experimentei. Eu Mas não assim, gostava. Aí depois eu gostei. Falei, comi mais de uma vez. até que, até que é interessante. Até É que muito desce. bom. Aí depois eu fiquei tipo, eu quero comer toda hora. É muito bom. Só que não dá, né? Comendo shimeji igual Cheetos. Exatamente. Nossa, muito bom. Como Professor, que vai funcionar? Oi, pode falar. a gente tava falando de comida agora e tal, né? Eu queria saber por que que tem cogumelos que a gente pode e que a gente não pode ingerir? Não só Calma aí. cogumelos, né? Fungos em geral. Sim, pera só um minutinho que a gente já vai falar sobre isso. Beleza. Rapidinho, rapidinho. Mas existe mais de um fator. Tá, calma aí que existe mais de um fator. Vai ser o último negocinho que vai estar nesse slide aí. Aí eu já vou puxar o gancho para responder isso que você está falando. Como que vai funcionar essa fermentação?
Então você vai lá, joga o fungo na matéria orgânica, esse fungo começa a fazer a decomposição daquela matéria orgânica, ok, começa a ter um maior número de fungos, e aí você leva ao forno. Beleza. Da decomposição do fungo, a gente vai ter a liberação de duas coisas. Tá? Então, do processo do fungo fazendo lá na sua massa de pão, você vai ter primeiro a liberação de gás carbônico, tá? Decomposição, a gente vai ver nos ciclos biogeoquímicos que a decomposição de matéria orgânica libera CO2, que é o que forma os buraquinhos, tá? O peido do fungo é CO2, então os buraquinhos eram bolhas de gás carbônico. E a outra coisa que libera é álcool. Álcool, porque a fermentação de fungos é uma fermentação que chama alcoólica. Lembra lá na nossa aula de respiração celular? Existia a fermentação lática que o meu músculo fazia, por isso que eu tinha dor, e existe a fermentação alcoólica, que os fungos fazem quando eles decompõem a matéria orgânica. Mas, professor, eu vou comer o pão, eu vou comer o bolo, não tem gosto de álcool. Exato. Por que não tem gosto de álcool? Porque você levou ao forno. Então, quando aquilo chega numa temperatura elevada, o calor faz o álcool evaporar. Tá? Por isso que o meu pão, por isso que a minha massa não fica com gosto de álcool. Tá? Então, cresce porque aumenta o número de fungos, ficam as bolinhas porque eram bolhas de gás carbônico, e o álcool que foi liberado também nesse processo, ele vai evaporar por causa do calor. Além da importância industrial, temos a importância alimentícia, né? Com os cogumelos que são comestíveis, com os fungos que são comestíveis. Isso foi introduzido na nossa culinária, de uns tempos para cá ganhou um pouco mais de força, mas existem fungos que são plenamente comestíveis, tá? Cogumelos, não só para nós, para todo o reino animal. E aí chega na nossa última importância, que é a importância da saúde. O que a gente tem para falar aqui? Primeiro, fungos causam doenças, né? Então, as micoses. A gente vai ter a candidíase, que é uma DST. A candidíase ela pode ser transmitida pelo contato sexual. A candidíase é uma micose da região genital. Tá? Então, você vai ter uma micose forte na mulher, na região da vagina, e no homem, na região do pênis em si. E aí vocês precisam tomar cuidado. Se uma pessoa da relação tem candidíase, as duas precisam tomar remédio. Tá? Então, se você, menina, tá com candidíase, você e o seu namorado precisam tomar o remédio. Sua namorada, independente, você e a pessoa com quem você se relaciona precisam tomar o remédio juntos, porque é muito provável que a outra pessoa também tenha, só que ainda não tenha se desenvolvido. E aí vocês tomam lá o remédio suave. Frieira, né, que fica geralmente na região dos pés. Aqui na gente pode ser na mão também, só que como nós não temos costume de usar luva, acaba não pegando a candidíase. E o pano branco também vale a pena a gente citar. Uma baita de uma importância para a saúde é que através dos fungos é que a gente produz alguns antibióticos. Tá? A penicilina é o principal exemplo disso. Tá? Existe um gênero de fungos que é o gênero Penicillium. Esse gênero de fungos, eles produzem uma substância que mata a bactéria. Tá? E aí surgiu o primeiro antibiótico que a gente tem registro, né? O Alexander Fleming. Ele estava trabalhando com uma colônia de bactérias, e aí o que aconteceu? Deu 6 horas, né? Deu 6 horas, final do expediente, e aí o Alexander Fleming entrou de férias. Ele largou as bactérias lá, né? Largou as bactérias em laboratório e falou, bicho, daqui 30 dias eu volto da praia e eu olho essas bactérias ali, né? É a bactéria, elas vão conseguir se reproduzir, eu deixei elas num meio que tem matéria também, então não vai ter problema. Na hora que ele voltou, e ele foi analisar a placa de Petri, onde ele tinha deixado essas bactérias, a placa de Petri estava toda tomada por fungo e não tinha mais uma bactéria. Tinha mais uma filha da puta de uma bactéria. Aí ele falou, mas cara, fungo não necessariamente
conseguiria matar, a bactéria não ia parasitar o fungo, e aí o que aconteceu? E ele analisou aquela placa de Petri e ele viu que tinha uma substância que antes não tinha. Tá? Uma substância que o fungo produziu. E aí ele deu o nome nessa substância de penicilina. Quais foram os próximos testes que ele fez? Ele pegou as outras culturas bacterianas dele e colocou só a penicilina no meio. Na hora que ele colocou a penicilina, depois de pouquíssimo tempo, todas as bactérias da placa estavam mortas. Tinham deixado de aparecer, tinham sido destruídas. E aí ele falou, bicho, conseguiu o remédio, conseguiu o primeiro antibiótico, antes disso não tinha. Tá? Então o fungo secreta uma substância que é plenamente nociva às bactérias. E aí o último ponto, a última coisa que nós precisamos conversar, os alucinógenos, né? Tem fungos que são alucinógenos, e aí eu coloquei isso dentro da saúde, né? Porque cogumelos azuis, não sei se seria muito bem um problema de saúde, mas é uma coisa que pode representar um perigo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, respondendo a pergunta do João, por que existem fungos que a gente pode comer e por que existem fungos que a gente não pode comer? Todo ser vivo, ele tem reações químicas acontecendo dentro dele. Beleza, tudo bem, professor, até aí não é novidade para ninguém. E dessas reações químicas surgem algumas substâncias. Essas substâncias, elas podem ser nocivas para alguns indivíduos e não nocivas para outro. Os fungos que são comestíveis, eles produzem substâncias que para a gente não faz mal. É aquela mesma coisa do veneno. Ah, você tem tal aranha que é venenosa e tal aranha que não é venenosa. Cara, toda aranha produz veneno. A diferença é que você pega algumas aranhas, no momento que ela te pica, o veneno que ela coloca em você não faz diferença no seu corpo. Em contrapartida, tem outras que no momento que te pica, injetam uma substância que vai te causar muito malefício. Nos fungos é a mesma coisa. Então, alguns fungos produzem substâncias que para a gente não dá nada, e aí a gente vai lá e pode se alimentar deles com tranquilidade. Os fungos que produzem substâncias que aí causam reações na gente, nós precisamos ficar esperto. Essas reações podem ser diversas. Como assim? Pode ter um fungo que você come e não é que ele seja alucinógeno, mas pô, ele te dá uma intoxicação alimentar fodida. Porque o seu trato digestório não está preparado para aquela substância. Então vai te dar uma intoxicaçãozinha. Se você comer o pão embolorado, você vai ter dor de barriga, não é? Porque aquele bolor vai começar a produzir substâncias que vão te causar essa intoxicação. Qual que é a parada do cogumelo alucinógeno? Aqui a gente precisa conversar um pouco sobre como que essas coisas funcionam. Eu acho um pecado a pessoa sair da escola sem ter noção de drogas, cara. Eu acho que assim, drogas deveria ser uma aula obrigatória no ensino médio. Não por, nossa, vai levar os alunos para o caminho da droga. Isso é balela. Mas vocês precisam entender o que é um entorpecente, o que é uma substância alucinógena, o que seria uma droga. Senão, pelo amor de Deus, isso vai fazer parte do contexto de vocês querendo ou não. Tá? Então, fica aqui a dica do tio. O alucinógeno, ele é um mecanismo de defesa do fungo. Então, como eu acabei de falar, todos os fungos produzem substâncias. E eles produzem essas substâncias para quê? Para a defesa deles. Então, os cogumelos que são alucinógenos, esse alucinogênio, essa substância que deixa a gente louco, é o meio do fungo se defender. Porque ele produz essa substância e aí vai lá um animal qualquer e come esse fungo. Então, o animal vai lá, come o corpo de frutificação do fungo. Come por inteiro. Bom, isso é predação, não é? Então, como que o fungo vai se defender disso? Ele não tem para onde correr.
tá? Ele não tem como se esconder. Então ele produz uma substância que causa mal naquele animal. Para quê? Para que o animal, depois disso, entenda que, pô, se eu comer isso vai dar ruim. Tá? Então o alucinógeno é uma forma de defesa que o fungo desenvolveu para evitar a predação. Beleza. Todos os indivíduos do reino animal, depois que experimentam um cogumelo alucinógeno, não comem de novo nem fudendo. O único indivíduo do reino animal que volta depois para o alucinógeno é o ser humano. É Tá? O nóis. ser humano somos nós. O Por que ser será? humano, depois que ele entrou em contato com essas substâncias alucinógenas, ele sentiu sensações que ele achou bacana. Né? O alucinógeno ele pode funcionar de diversas maneiras. Tá? Então você pode ter alucinógenos que são, como é que chama? Psicotônicos, que aí mexe com com o seu nível sensorial, né? Então você fica meio exaltado, meio, sabe, meio alegre, meio com a movimentação diferente. Você pode ter alucinógenos que são psicolépticos, que aí vão mexer com a sua percepção de luz, né? Que é aquela a pessoa que fica viajando e fica olhando para a luz e acha tudo um barato. E o E pode psicotrópico? ser um... Oi? E o psicotrópico? Então, o psicotrópico ele é mais remédio. Como é que chama outro? Fugiu o nome. Fugiu o nome do terceiro. Que aí é o que te causa a sensação de alegria, de felicidade, né? Então, quando o homem começou a fazer a utilização daquilo, algumas pessoas gostaram e foram atrás de mais, né? Aí isso foi introduzido hoje na nossa cultura e nós não podemos falar que não foi, né? Por exemplo, um dos principais alucinógenos é o LSD. Não sei se vocês já ouviram falar do LSD, né? O Ele é LSD fungo? não é fungo, é a substância de um fungo. É uma droga muito famosa hoje em dia, o LSD, que é o que o pessoal chama de doce. Né? Você pega lá um papelzinho, que parece um papelzinho alumínio, você coloca ele embaixo da língua, dá um tempinho, o que acontece? Você sente uma sensação meio azeda, e aí você tá chapadaço. Depois de um tempo você fica chapadaço. O LSD, ele é uma substância de um fungo que é predador do trigo. Que é parasita do trigo. Então o fungo vai lá, parasita o trigo, aquele fungo libera a substância que é alucinógena para o ser humano. E aí o ser humano pegou aquilo e desenvolveu uma droga toda a partir daquilo. Tá? Então isso é algo que a gente precisa também tomar um pouquinho de cuidado, né? A gente precisa ficar esperto com essa questão dos alucinógenos. Um excesso de alucinógenos, uma overdose de alucinógenos pode levar uma pessoa à morte. Tá? Então é sim um problema de saúde. É um problema de saúde que a gente precisa ficar atentozinho, tá? Mas por via de regra, o alucinógeno é um mecanismo de defesa do fungo. Bom, vamos dar uma olhadinha na lista de exercício, que nós ainda temos aqui um tempinho. Deixa eu abrir aqui. Aprofundamento eu tinha aberto e eu fechei o bagulho. Fungos. Ah, não, tá aberto aqui. Tá aberto aqui, tá aberto aqui. Vocês vão ver aqui nesses nossos exercícios aquela questão que eu falei sobre as coisas importantes. O que é importante a gente saber de fungos? É o básico. A gente tem que saber o básico. Não precisa saber o ciclo reprodutivo por completo. Ó, primeiro, da FUVEST. No grupo dos fungos são conhecidas perto de 100 mil espécies. Esse grupo tão diverso inclui espécies que... Beleza. Vamos lá. São saprófitas. Lembra que eu falei? Saprófito é decompositor. Fundamentais na ciclagem de nutrientes. Decompositores fazem a ciclagem de nutrientes. Pois sintetizam açúcar a partir do dióxido de carbono do ar. Espera aí.
sintetizar açúcar a partir do CO2 é a fotossíntese. O fungo não faz fotossíntese. B. São parasitas, então ok, tem algumas espécies de fungos que são. Procariontes, aí a gente já para, né? Não precisamos mais ir adiante. São eucariontes. C. São comestíveis, pertencentes a um grupo de fungos primitivos que não formam corpo de frutificação. Pelo contrário, né? Os comestíveis a gente se alimenta do corpo de frutificação. D. Formam com as raízes das plantas associações chamadas micorrizas, mutuamente benéficas pela troca de nutrientes. Não, Isso é porque ele é importante. parasita. Calma aí. Além de ser parasita, ele também pode fazer duas relações ecológicas. Ele pode se associar com a raiz de planta, de fato fazendo as micorrizas, e uma outra associação importante é o líquen. O líquen a gente vê geralmente em florestas quando chove muito, no tronco das árvores, que a gente acha que é como se fosse um musgo, mas na verdade é um líquen. O líquen é o quê? Alga mais fungo. Por que essas duas espécies elas vão interagir? O fungo fornece proteção para a alga, fazendo com que a alga consiga ficar fora da água, e a alga faz a fotossíntese e entrega um pouco de açúcar para o fungo. Então, tanto as micorrizas quanto os líquens são, de fato, relações benéficas que os fungos participam. Então, até aqui, essa alternativa é viável. E realizam respiração na presença de oxigênio e fotossíntese na ausência. Para por aqui, né? Fungo nenhum faz fotossíntese. Então, a gente poderia chegar na letra D, tanto sabendo das relações positivas dos fungos, quanto por eliminação das outras. Então, vejam, a gente não precisou de nenhum conhecimento absurdo das coisas da apresentação para responder a pergunta. Vamos ver aqui a próxima, da UFPR. O fermento biológico, o mofo que ataca os alimentos e os cogumelos comestíveis são organismos que pertencem ao reino fungi. Com relação a este grupo de organismos, indique as proposições que são verdadeiras. Todos são clorofilados? Não. Nenhum é clorofilado. Não, porque eles não fazem fotossíntese. Isso. 2. Nutrem-se por digestão extracorpórea? Sim. Isto é, liberam enzimas digestivas para o substrato, que fragmentam macromoléculas em moléculas menores, permitindo sua absorção pelo organismo. Perfeito. Definição de manual de digestão extracorpórea. 3. São eucariontes uni- ou multicelulares? Está correto. Paramos no 3, né? O 3, então, verdadeiro. São eucariontes uni- ou multicelulares. São utilizados na produção industrial de iogurtes. Sim, né? Porque se fermenta as coisas. Sim. Possuem glicogênio como reserva nutritiva. Sim. E alguns são utilizados na produção de antibióticos. Beleza, então, tirando a 1, 2, 3, 2, 3. Ah, não, a 4 não é verdade, desculpa. Iogurte não é por fermentação. Não é? Achei que era. Não. Fermentação é o... Como é que chama, velho? Leite fermentado, Yakult. Leite fermentado, isso. É os Yakult, lactobacilos. chamito. Lactobacillus é bactéria. Mas o iogurte não. O iogurte é outro processo. Então, a 4 falso também. 2, 3, 5, 6. A B. A B, né? B de bola. Colégio Naval. Olha só, nós estamos militar hoje. Diversas doenças
que acometem os seres humanos são causadas por micro-organismos. Duas doenças muito comuns são o tétano e a candidíase oral, que são causados por bactérias, por bactéria e fungo, respectivamente. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani, que pode penetrar no organismo por cortes na pele e com objetos contaminados. Por sinal, a minha vacina de tétano está atrasada. Já a candidíase oral, também chamada de sapinho, é causada principalmente pelo fungo do Candida albicans, que é encontrada na nossa flora microbiana. No entanto, quando o sistema imunológico está enfraquecido, a população de fungos aumenta, causando infecções na boca. Boa. Sendo assim, assinale a opção que apresenta, respectivamente, características de bactérias e fungos. Essa era uma questão que estava parecendo ser difícil, né? Mas, porra, puta pergunta merda, né, velho? Características de bactérias e fungos. Então, vamos lá. Que é, respectivamente, então, o primeiro de bactérias. Unicelular, procarionte com parede bacteriana. Show de bola. Fungos, unicelular, eucarionte com parede de quitina. Tá interessante, né? A única coisa que poderia deixar essa alternativa errada é o fato dele só ter dito unicelular, né? Fungo pode ser pluri. Mas vamos guardar essa com carinho. B. Multicelular, bactéria nenhuma é multicelular. C. Unicelular, bactéria é uni. Eucarionte, bactéria não é eucarionte, então essa daqui já vai para a vala de uma vez. D. Multicelular, bactéria não é. E E. Multicelular, bactéria não é também. Então a gente fica de fato com a A. Né? O que poderia fazer com que a A não ficasse certa é o fato dele não ter colocado uni ou multi, mas como ele não colocou em nenhuma das outras, a gente fica com essa daqui também. Vamos ver aqui, a gente tem o shimeji maravilhoso, né, que o pessoal gosta aí, a Lauren deve estar adorando essa imagem. Vamos só ver se essa daqui é a mais da hora, para a gente fazer aqui para acabar. Espaço armazenamento. Vamos fazer, vamos fazer a da Unesp. O cogumelo shimeji, Pleurotus ostretatus, aos poucos vai se incorporando à culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente em molhos, refogados, risotos e outros pratos. Sobre o cogumelo shimeji foram feitas as assertivas. Trata-se de um fungo, falou aqui no texto, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu próprio alimento. Beleza. 2, por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo um baixo valor nutricional. Tá, de cara, o que a gente já pode falar aqui? Essa primeira tá corretíssima, né? Definição de fungo é essa assertiva número 1. E a segunda não faz o menor sentido. Por quê? Sintetizar proteína e carboidrato no caso, sintetizar proteína é a base de vida de todo ser vivo, né? Então, todo ser vivo sintetiza proteína. Então, a 2 está errada. Vamos ver uma alternativa que fala isso. A 1 está correta e a 2 está errada. A. Ambas estão corretas? Não. B. Ambas estão erradas? Não também. Não. C. A primeira está errada e a segunda está correta? É o contrário. Não, contrário. D. Ambas estão corretas? Não. A 2 está errada. E E. A primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora que não realizem fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos. Então, tá aí. Professor, Oi. mas mesmo os fungos e as plantas, todo ser vivo sintetiza proteína? Todo ser vivo. Genética. Toda expressão de gene dá uma proteína para mim.
Entendi. A base, né, o dogma da biologia é isso. O organismo precisa sintetizar a proteína, senão ele não vive. Ó, o pessoal deu as 10 horas, então quem quiser sair, vocês estão liberados. Eu só vou fazer esses dois só para a gente acabar e matar a lista, né? Quase nunca dá para a gente fazer a lista inteira, então eu vou pegar aqui uns minutinhos a mais só para a gente finalizar. UEA. Uma empresa americana afirma ter desenvolvido uma espécie de pão à prova de mofo. Olha que da hora é os laboratórios dos caras. Que mantém o pão intacto por 60 dias. De acordo com os criadores, o alimento é submetido a um micro-ondas especial, que mata os fungos que deixam o pão mofado. E aí você tem aí o site da brincadeira. Para que colônias de fungos não se desenvolvam sobre o pão durante o período citado na notícia, o micro-ondas. O que precisa acontecer para eu não desenvolver o bolor? Vamos lá. Elimina grande parte dos esporos presentes no ar que entram em contato com o pão antes do procedimento desenvolvido. Interessante. Isso daqui Professor, tem. na hora ele vai matar os fungos, mas e depois? Então, tem um potencial. Vamos ver a outra. Evapora praticamente toda a água do pão, tornando o alimento desidratado e sem condições para proliferação de fungos. Eu acho que é. Elimina toda a água do pão. Isso daí também ficou meio estranho. Ah, tá, exagerado. Destrói a parede celulósica do fungo, impedindo suas células de formarem tecidos fibrosos sobre o alimento. Aí cagou tudo, né? Parede do fungo é de quitina, não é de celulose, e fungo não forma tecido. D. Altera a composição alimentar do pão, tornando suas moléculas impróprias para a proliferação do fungo. Não, você não vai alterar a composição alimentar do pão jogando ele no micro-ondas. Mata as leveduras utilizadas na fermentação para o crescimento da massa, interrompendo o processo de decomposição. Aí não teria pão, né? Então a gente fica de fato com a alternativa A. Elimina os esporos, né? Elimina então os esporos que estavam lá. Elimina os esporos, e aí se tem menos esporo, a chance de formar o bolor é menor também. FATEC, última. Falta de espaço, problemas de armazenamento e umidades. Esses foram os 3 fatores que levaram ao descarte de 20.000 dos 35.000 livros da Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Eney, em Ponta Grossa, Paraná. Depois de 2 laudos que comprovam a existência de fungos nos livros, todos os exemplares contaminados serão incinerados. Danada, livro é negócio de gente rica, né? Como já dizia o nosso maravilhoso governo. Vamos taxar os livros. Outro fator que possibilitou o crescimento dos fungos no interior da biblioteca foi a disponibilidade de. Boa. Então vamos lá. Fungou os livros tudo. Basicamente é isso. Que já ocorreu epidemia de fungos? Não. Não ocorreu. Não que pelo menos tenha sido algo considerável. Acho que nunca aconteceu uma epidemia de candidíase. Micose é uma coisa até meio pessoal, né? Às vezes a pessoa pega a micose e não percebe que pegou a micose. Então, não que a gente tenha registro de uma epidemia séria de alguma doença fúngica, não. Bom, fungou os livros e ele quer saber por quê, né? O que ajudou a fungar os livros? Matéria inorgânica empregada na impressão dos livros, a qual é utilizada para a produção de alimentos pelos fungos, visto que eles são seres autótrofos quimiosintetizantes. Bom, já está errado porque não é inorgânica, é matéria orgânica, e eles não são autótrofos, né? Eles são heterótrofos. B. Calor fornecido pelo microambiente interno dos livros,
necessários para o desencadeamento de reações químicas, visto que os fungos são seres autótrofos quimiosintetizantes, então de novo está errado por causa disso. De fato, o microambiente do livro favorece pelo fato de ser quente, mas não é autótrofo. C. Luminosidade fornecida pelas lâmpadas do local. E aí, muito provavelmente, vai falar que eles são autótrofos. Aqui, são autótrofos fotossintetizantes, então está errado. D. Matéria orgânica fornecida pelas próprias páginas do livro, a qual é necessária para a sobrevivência desses organismos, visto que os fungos são seres heterótrofos. Tá aí. Folha, gente. Folha é feita do quê? Papel, né? Papel é feito de celulose. Celulose é matéria orgânica. Então, por isso que o livro funga. Ele vai começar a decompor a celulose que tem nas folhas, nas páginas, né? Nas páginas do livro. Como o livro também geralmente fica fechado e a gente tem por costume aglomerar um monte de livros, isso vai gerar um ambiente levemente mais quente. Com calor e matéria orgânica, o fungo vai lá e faz a festa. Aí, gás carbônico, nada a ver. Tá bom? Então, alternativa D. D de deu por hoje. Ok? Uma boa semana para vocês. Um bom restinho de semana, um bom final de semana. A gente se tromba terça que vem. Beleza? Beijo a todos, gente. Amanhã eu coloco a aula lá para vocês, tá? Eu vou juntar essas 3 partes num vídeo só e eu mando o link no grupo, tá bom? Beleza. Tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau.